aqui na Jovem Pan 1020. Você está ouvindo Supermanhã com Marcos Rodrigues. Marcos Rodrigues. De volta e comunicando aqui pelas ondas da Rádio Jovem Pan AM 1020. Programa Supermanhã, o ponto alto da notícia. Até o meio-dia, levando muita informação para você, meu amigo, minha amiga, que está conectado comigo, sintonizado também, Rádio Jovem Pan AM 1020. Você pode me acompanhar também pela internet, www.jovempanam1020.com.br. Pode manter aqui também, claro, o contato via WhatsApp 999365768. Ou ainda ligar, telefone 988088516. Fala pra eles, Letícia. Ligue para o Jovem Pan 88088516. Supermanhã com Marcos Rodrigues. Show de bola, você liga também 999-99-2841 e ainda o 3338-9081. Fala pra eles, Morena. Ligue para o Supermanhã 3338-9081. Show de bola, você liga e interage comigo, tá? Principalmente se a sua dúvida envolve o autismo. Você sabe o que é autismo? Uma criança autista? Como identificar? Pois é, esse é o nosso assunto agora com a Emanuele Lima Damasio. Ela é uma das organizadoras de um grande evento que acontece hoje e amanhã aqui na capital lagoana. Atualidades na área da saúde e também da educação. A Emanuele é psicóloga e, obviamente, acompanha também esses casos e está envolvida na organização desse evento que acontece em Maceió. Emanuele, prazer conhecê-la. Seja bem-vinda à Rádio Jovem Pan. Problema do autismo, né? Quer dizer que muitos casos sendo diagnosticados e, obviamente, eu já sei, estive lendo, que o autismo tem graus diferentes, né? Isso também implica em como a família deve atender, como a escola deve trabalhar toda essa situação. Muito bom dia, Emanuele. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E assim, estamos fazendo esse evento de autismo realmente pela necessidade que a gente vê em Maceió, porque alguns profissionais não conseguem lidar com a situação. Então a gente resolveu trazer Felipe Jorge Cavalcante de São Paulo, que já está aqui em Maceió. Também psicólogo. Também psicólogo. Ele é presidente da AMA lá de São Paulo. E juntar outros profissionais para que a gente possa falar um pouquinho sobre autismo e aprender um pouco mais. Aprender um pouco mais. Se eu tivesse que apresentar uma definição para o ouvinte do Supermanhã sobre o que é o autismo, o que é importante dizer sobre essa doença? Então, assim, a gente poderia dizer que é um transtorno global do desenvolvimento marcado por 3 características fundamentais. A primeira é a inabilidade para interagir socialmente. A segunda é a dificuldade no domínio da linguagem para comunicar-se ou lidar com jogos simbólicos. E a terceira é o padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Então, assim, isso aqui é o que é mais bonito, mais organizado, né? Mas a gente falando no seria linguajar... a definição científica, né? Isso. Mais popular, o que é que a gente poderia dizer? A gente tem que ficar atento às crianças. Então, desde bebê, a criança já demonstra um comportamento diferenciado. Então, quando a gente vê um bebê, o que é que a gente vê? Ele sorri, ele interage, ele abraça, ele se comunica através de gestos, né? Já o bebê autista, ele não faz isso. Quer dizer que essa característica que a criança tem, isso determina, inclusive, algum traço comportamental. Quer dizer que esse comportamento que a gente conhece como mais comum é o que seria da criança que não tem autismo. A autista, ela chama a atenção exatamente por essa incrível capacidade de não querer conversa com ninguém. Isso. Então, assim, o bebê autista, ele é aquele bebê mais quietinho, é aquele bebê que fica no canto, que ele não interage, ele não sorri, ele não gosta de beijo, não gosta de abraço, não gosta de brincar com outras crianças. Então, tem mães que relatam assim, meu filho é ótimo, é quietinho, deixa ele lá no quartinho dele, ele fica quieto, não gosta de brincar, mas não abusa. Então, assim, é um sinal para que a gente vá investigar se essa criança é autista ou não. No caso, esse diagnóstico, e a gente conversava aqui nos bastidores, você estava explicando para mim que mesmo com muitos anos de pesquisa, não é a coisa mais simples do mundo. Depende de muita observação e, obviamente, a presença dos especialistas. Esse especialista é o psicólogo? Olha, o psicólogo, ele atua em várias áreas, né? Então, tem psicólogos que têm capacitação para fazer
esse diagnóstico. Mas quem tem que dar realmente o diagnóstico é o médico. Então, a gente caminha para o neuro, a gente caminha para o psiquiatra e aí vai fazer uma avaliação geral. Quando se é descoberto autista, tem que fazer um tratamento multidisciplinar. Então, a gente engloba, dependendo do caso, medicação que o médico vai passar, terapia com psicólogo, fonoaudiólogo, né? Porque em muitos casos eles não falam, fisioterapia e por aí se vai. Tudo depende do grau. Tudo depende do grau. Isso que é interessante nessa doença e, obviamente, você que está me acompanhando aí pelas ondas da Jovem Pan, será que é o seu caso? Você convive com a criança autista? Você já imaginou? São graus diferentes. Há aqueles que, com o passar do tempo, né, exatamente são treinados, são trabalhados, a família é orientada a saber lidar com eles e eles vão se desenvolvendo dentro dessa possibilidade. Mas há também os que vão passar a vida inteira e não vão se comunicar corretamente com ninguém. Isso é outro problema também para a própria família, é isso, Emanuele? Isso. Tem alguns autistas que o grau é muito elevado, então existe agressividade, e são aqueles que realmente precisam de um cuidado maior. Porém, ele bem medicado, ele com as terapias, né, fazendo tudo direitinho, dá para conviver. O tratamento, em algum momento, sempre vai incluir a medicação ou depende desse grau também que você acaba de dizer? Porque esse grau tem a ver com o temperamento, né, e a agressividade também, né? Isso. Tudo quem vai questionar é o médico, né? Tem médico que já passa medicação, tem médico que prefere iniciar pelas terapias. Então, realmente depende do grau, certo? Agora, sim, uma coisa que eu queria deixar bem claro para todo mundo é que o nosso evento começa hoje e a gente está trazendo muitas coisas interessantes. Então, assim, a professora Joelina Alves Cerqueira, professora universitária, ela também é coordenadora do PROAPSA, que é o Programa de Atenção à Pessoa com Síndrome de Autismo, vai estar presente. A Natália Clemente Barracho, que é fonoaudióloga, também vai falar sobre a reorganização neurofuncional, o método Padovan, estratégias de tratamento. A Maja Krajulak, que vai falar sobre a socialização de crianças autistas com cães terapeutas. Então, assim, a gente costumava ver cães somente com deficientes visuais. E hoje já existe esse trabalho. Então, lá no nosso evento, a Maja vai levar o cachorrinho dela e vai demonstrar como é que é feito esse trabalho. Então, vai ser muito interessante. De acordo com o que você particularmente tem acompanhado, a presença do animal ajuda a quebrar o gelo com a criança autista? Ajuda. Existe a ecoterapia também, né? Certo. Que a gente já tinha visto anteriormente. Trabalho com animais, tem dado muito resultado. E agora chegou essa novidade dos focinhos terapeutas. Então, a gente vai levar lá para demonstrar para quem não conhece. E também a presença do Felipe Cavalcante Jorge, né? Que já chegou de São Paulo. E veio para falar sobre o tratamento para seletividade e recusa alimentar de pessoas com autismo e desenvolvimento atípico. Entendo. A gente está buscando um contato com a pessoa que vai estar ao lado aí exatamente do Dr. Felipe, que está fazendo o transporte aí com o Dr. Felipe, né? Tem uma pessoa nossa aqui do evento que está ao lado do Dr. Felipe e, obviamente, vamos tentar esse contato dentro da nossa programação, tá? Em relação a essa convivência com as pessoas, com as crianças autistas, eu estou falando muito criança porque eu visualizo essa etapa da infância, mas o autista ele vai se desenvolver, vai ser um adolescente autista, um adulto autista e esse trabalho feito na infância vai refletir futuramente nesse processo de convívio dele também, Emanuele? Isso. Vai refletir futuramente, né? Porque em alguns casos a criança demonstra muita agressividade. Então, se ela não for trabalhada, a criança vai ficar cada vez mais agressiva. Eu já vi relato de uma mãe, na época que eu fazia faculdade, dizendo que na casa dela não tinha mais nada, porque tudo o filho quebrou. E a relação deles era muito complicada, porque ele batia nela, ela batia nele. Então, como é que essa criança que já tem um problema, uma dificuldade, já vive no mundo dela, vai conseguir melhorar dessa maneira? Então, com o trabalho da escola, com o acompanhamento adequado, a criança vai aprendendo e a mãe também tem que ser educada para aprender a lidar com a situação. Então, são dois extremos, né? A gente realmente tem que procurar ajuda para poder lidar com a situação. Eu tive a oportunidade, para você que ligou o rádio agora, são 9 horas e 53 minutos, 9h53. O assunto aqui é autismo. Ao meu lado, a psicóloga Emanuele Lima Damasio, tá? Que está envolvida num evento sobre autismo, atualidades na área da saúde e também da educação. Daqui a pouco ela volta a falar dos especialistas que também estarão presentes nesse grande evento. Mas o cinema já tratou do tema
do autismo, um filme chamado Rayman. Esse filme tinha lá o Dustin Hoffman e também o Tom Cruise, que era irmão do Dustin Hoffman, né, que já era um adulto, já de meia idade, né, acima de 50 anos era o personagem, e ele descobria na convivência com o Dustin Hoffman, que fazia o personagem autista, que ele se distraía lendo a lista telefônica. E tinha a incrível capacidade de gravar todos os nomes, endereços, telefone, saber, né, detalhes do que estava próximo e do que não estava. E quando ele passeava de carro com ele, ele ia olhando as coisas e o que ele tinha lido, a cabeça dele era como se fosse um computador. Isso é uma característica inerente ao autista também, Emanuele? Também pode acontecer, sim. E você relatando essa história do filme, eu me lembro quando eu era criança. Tinha uma vizinha minha que tinha um primo, eu acredito que ele era autista, mas eu era muito criança, não lembrava na época que ele tinha, só sei que ele era doente, né? E eu lembro que a gente foi procurar um telefone na lista telefônica e ele ficava lá isoladinho no cantinho dele. Aí quando eu falei o nome, na mesma hora ele deu o telefone. Aí a gente, como é que ele sabe? Aí a gente foi chutando outros nomes e ele foi dando os telefones. Então, ele tinha essa capacidade de decorar a lista telefônica. Então, provavelmente, ele era um autista, né? Só que, na época, eu tinha, uns 7, 8 anos. Para compreender essa situação não era difícil. Quer dizer que essa é uma característica inerente a um grau de autismo, onde ele consegue manter algum tipo de interatividade e através dessa incrível capacidade de memória. Pode acontecer, sim. O autista pode ser trabalhado ou educado ao longo da vida e desenvolver alguma atividade funcional explorando exatamente essa capacidade, ou isso ainda é uma coisa que no mercado ainda não existe muito, doutora? Olha, isso aí é aquela questão, vai muito da pessoa, vai muito do estímulo, vai muito da aptidão. Então, assim, tem casos que a criança é voltada para a música. Eu já vi relatos de pessoas dizendo, ele escutava muita música, então ele começa a distinguir as notas musicais. Em alguns casos ele não fala, mas se você der para ele tocar um instrumento, ele consegue tocar, ele vai se aprimorando naquilo. Então, recentemente o programa Fantástico, né, colocou o trabalho de uma alagoana, fora daqui de Alagoas, que estudou fora do país inclusive. Ela é musicoterapeuta e ela conseguiu fazer uma apresentação com um grupo de autistas. No primeiro momento ao lado dos pais e posteriormente o processo da música, eles conseguem se distanciar dos pais e conseguem interagir de algum modo. A gente ouviu relatos também já de pessoas, né, um pai que também, por ser músico, conseguiu despertar esse interesse de música no filho, e é comum que durante a apresentação o filho vai ficando no palco ao lado do pai, distraído até o segundo exato, onde ele vai ter a participação dele, que ele canta, e ele para o que está fazendo de distração, que seria uma coisa ali que é normal do comportamento dele, faz a parte dele e volta novamente para esse grau de distração. Quer dizer, é uma coisa muito milimétrica, né? A grosso modo, para o adulto que não entende, pensa que está disfarçando, né? É porque, na verdade, o autista, ele vive o mundo dele. Então, assim, para a gente que está vendo, a gente fica imaginando que ele está disperso, que ele não vai conseguir. Mas ele vive o mundo dele, então ele tem a organização dele, ele tem um método de trabalhar. Então, na hora que ele está se apresentando com o pai, com certeza ele vive o mundo dele e sabe exatamente a hora de começar e dar um show. Que a gente não imagina, não, né? Mas imagina, quando a gente vê, a gente tira o chapéu e aplaude. Criança autista vai para a escola, doutora Emanuele? Isso, vai. Tem algumas escolas especialistas nisso, inclusive do município. Eu não me recordo o nome, mas ali na Praça Centenário tem uma. Mas hoje em dia, tem vários espaços que trabalham com a criança autista. Então, assim, o ideal seria a inclusão social em todas as escolas. Mas a gente, infelizmente, sabe que não é a nossa realidade. Que os profissionais não estão preparados para lidar com essa situação. E no nosso evento tem muito pedagogo, tem muita coordenadora de escola, tem muito psicólogo, porque quer realmente ver o que é que pode ser feito para melhorar essa inclusão. Porque o professor tem que estar preparado. As crianças que estão em sala de aula têm que estar preparadas para receber esse aluno. Porque ele não é uma criança como outra qualquer. Ele pode, de repente, agredir um coleguinha e não ser birra. Realmente porque ele sentiu medo, ele se sentiu ameaçado. E ele não vai conseguir falar em alguns casos, né? Ele não vai fazer a própria defesa, nem justificar essa agressão. Isso. Então, assim, o professor tem que estar preparado e as crianças têm que ser preparadas para aceitar esse aluno.
Porque senão o que é que vai acontecer? As crianças não vão querer brincar com ele. As crianças não vão interagir com ele e ele vai ser o quê? Excluído. E por essa exclusão, ele pode se tornar mais agressivo com os amigos, né? Então, assim, tem escolas que não aceitam por conta disso. Porém, tem que existir a inclusão social. É um processo de conquista, né, ao longo do tempo para que isso venha acontecer. São 9h58. Repita. 9h58. O assunto aqui é autismo. Dentro da nossa programação, eu estou com a psicóloga Emanuele Lima Damasio e, obviamente, abordando esse tema porque hoje à noite e amanhã acontece um evento Autismo, atualidades na área da saúde e também da educação. Esse evento é voltado para quais profissionais, doutora? Olha, ele é voltado para todos os profissionais da área da saúde, principalmente aqueles que já lidam com o autista e aqueles que querem aprender um pouco mais. Então, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, professores e todo mundo que esteja aberto a aprender um pouco mais sobre autismo, né? Quem quiser se inscrever, como deve proceder, doutora? Olha, as inscrições estão no fim, tá? Então, corram lá no Maceió Shopping. A loja Coberluche e a Chili Beans estão vendendo os ingressos, tá? E qualquer informação é com a Angélica lá no IDEPREV, na Rua da Praia, pelo telefone 3317 7060. 3317-7660. Não, 7060. É um grande evento, contando com a presença de especialistas. Vai estar aqui o Felipe Cavalcante Jorge, ele que é psicólogo, vem de São Paulo, aí trazendo também essas novidades. Vem também a Maja Krajilak, ela que é formada em ciências biológicas, tá certo? Tem também aqui a Natália Clemente Baratio, ela que é fonoaudióloga, vai também participar desse evento, e a Joelina Alves Cerqueira, ela que é professora da universidade, uma professora universitária, especialista também em educação especial, inclusive trabalhando aí com animais. Muito legal essa participação. Eu só tenho a agradecer primeiro, Emanuele, a sua presença aqui dentro da nossa programação, desejar sucesso aí para o evento e, obviamente, a Rádio Jovem Pan à sua disposição também em outras oportunidades. Emanuele. Eu é que agradeço essa oportunidade de divulgar esse evento. Então, conto com a presença de vocês. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E se tiver alguém ouvindo a rádio no interior ou que não tenha condições de ir no Maceió Shopping ou lá no IDEPREV, pode ligar para a Angélica, que a Angélica dá um jeito de fazer sua inscrição. Angélica resolve tudo, viu? Um abraço, Angélica, e obrigada aí pela parceria. Muito bem, agora são 10h01. Vamos agora ao noticiário da Rede Jovem Pan. Lembrando, São Paulo está vivendo o horário de verão. Até já.